Olá, seja muito bem-vinda. Você já tentou de tudo para ajudar seu filho a começar a estudar e parece que nada funciona? Calma, que eu também já passei por isso e hoje eu vou te ensinar uma técnica que em apenas alguns minutos pode ajudar o seu filho a se concentrar melhor. Eu sou Daiana Andrade, eu sou mãe de uma moça com TDAH que hoje já tem 21 anos, ela tem TDAH e dislexia, ela teve um laudo com 8 anos de idade. Eu também sou especialista em TDAH e transtornos de aprendizagem, eu fundei a Academic Geek, uma escola de reforço especializada em TDAH e transtornos de aprendizagem, que hoje é uma rede de franquia de atendimento do país inteiro, e eu já atendi mais de 1.000 alunos com TDAH e transtornos de aprendizagem. Então, eu sei o que você, como mãe, já passou, e eu hoje vou te ensinar a técnica que me ajudou muito, que ajuda os meus alunos a se concentrar e se organizar melhor para o estudo, para você fazer aí na sua casa. Bom, vou contar um pouco do meu contexto, né? Sobre o que eu vivenciava, que eu acho que é muito parecido com o que você vivencia aí na sua casa. Toda vez que eu começava a estudar com ela, sempre acontecia alguma coisa, do tipo, ou ela sentia uma sede inesperada de ter que se levantar o tempo todo, e aí se levantava, buscava água, brincava com o copo, voltava, aí ficava enrolando para começar de novo. Aí tinha bebido muita água, levantava de novo porque queria ir no banheiro. Aí ia ao banheiro, voltava de novo, para voltar a começar a se concentrar, se perdia onde estava novamente, para voltar a se concentrar novamente, era aquele caos. Aí de repente o lápis caía no chão, ia procurar o lápis, aí ficava brincando embaixo da mesa, e para voltar de novo era aquele caos. Então começava as brigas, era o caos todas as vezes, e toda vez que vinha dever de casa, que era um volume muito grande, eu já começava a ficar com taquicardia, confesso a vocês. Então, até eu entender como o cérebro do TDAH funciona, até eu saber que era um transtorno, muita briga e muita discussão aconteceu. E eu me sentia triste, cansada, frustrada, sem saber como ajudar. Eu achava que o problema era somente eu que tinha que melhorar, que tinha que ter paciência. Quantas vezes eu saí, assim, praticamente quase chorando, porque eu não conseguia. E era isso que acontecia comigo, e eu tenho certeza que é uma realidade de muitas mães aí, pelo que eu já conversei, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu recebi o laudo, eu fui entender como é que o cérebro do TDAH funciona. E a pessoa com TDAH, ela realmente tem mais dificuldade de se concentrar numa tarefa apenas. Então, eu entendi que a atenção, ela é o mecanismo responsável para fazer aquela criança ficar concentrada ali. E a questão do TDAH não é que a pessoa tem desatenção. Muito pelo contrário, é uma atenção que ela não se sustenta, ou seja, ela começa a fazer uma atividade aqui, daqui a pouco ela presta atenção no lápis que caiu, aí ela lembra da água, lembra do copo, começa a brincar com o lápis. Então é uma atenção que era difícil de ser sustentada, e é uma atenção que presta atenção em tudo. Então, por exemplo, ela tá aqui com você, mas se o vizinho fizer um barulho na porta, né, e ela escutar alguma coisa, o cachorro do vizinho latiu, ela já vai prestar atenção naquilo. E não é que a gente não faça isso também. A questão do TDAH é que quando ele presta atenção num fato, ele esquece, ele tem dificuldade de voltar para aquela atenção foco onde ele estava. Então, assim, esse mecanismo que a gente tem, né, que as pessoas que não têm o transtorno conseguem fazer de prestar atenção num detalhe e depois voltar, a pessoa com TDAH, ela tem essa dificuldade. E o que a atenção faz na aprendizagem? A atenção, ela é responsável por fazer com que aquele conteúdo, aquele contexto, aquela informação, ela seja fixada no cérebro. É por isso, inclusive, que a gente percebe que os alunos com TDAH, eles também têm um pouco de dificuldade com a memória, porque é uma memória que ela é como se fosse fracionada. Então, se ele tá aqui prestando atenção, aí de repente ele começa a prestar atenção em outra coisa, boa parte, às vezes, daquela informação primeira que ele começou a trabalhar, aquilo já foi esquecido. Então, assim, um mecanismo que é fundamental para o processo de aprendizagem. Então, eu comecei a utilizar estratégias que fizessem com que ela se concentrasse melhor e que pudesse também me trazer mais paz também. E aí,
como é que eu dividi essa estratégia? Basicamente, essa estratégia ela se divide em blocos curtos mais gatilhos de atenção. Como que a gente começa isso? A primeira coisa que você precisa entender como a pessoa com TDAH ela tem muita dificuldade em sustentar a atenção. Você precisa deixar menos distratores possíveis na mesa, por exemplo, onde vocês vão estudar. Então, por exemplo, é só o livro, o caderno, o lápis, a borracha. Se tiver um estojo todo coloridinho, cheio de frufruzinho, com confete, com bichinho, o robozinho, aquilo ali é um prato cheio para uma distração. Então, assim, sempre que você for começar a estudar, tire o máximo possível de coisas que estejam sobre a mesa para poder ajudar aquele aluno a se concentrar. Uma coisa que eu gosto muito também é utilizar um objeto âncora. Pode ser uma bolinha para deixar eles apertando, porque o TDAH, a pessoa com TDAH, ela também precisa de algo, principalmente o hiperativo físico, que é aquela que se movimenta muito, precisa de algo para ajudá-la a sustentar a atenção, e isso pode ser feito através do movimento. Então, essa movimentação de estar com uma bolinha apertando, ou então pode ser até mesmo deixar eles pegarem a caneta e ficar tirando a tampinha e colocando, sabe? Pode deixar fazer isso. Esse tipo de mecanismo ajuda a pessoa a ancorar no estado de presença naquele momento, tá? Depois eu vou ensinar outras técnicas, por exemplo, como para a leitura, tá? A gente tem estratégias específicas também que podem ajudar na leitura, vou só dar um spoiler aqui, a leitura caminhando é uma das estratégias que a gente utiliza, que é muito legal. Mas assim, vamos supor aqui no momento de fazer o dever de casa. A pessoa tá lá, seu filho tá lá fazendo a tarefa de casa e é algo que ele precisa escrever, que ele precisa ficar sentado. Então, você já pede antes para ir no banheiro, beber água, fazer tudo que precisa fazer para evitar, inclusive, esses momentos. Porque é uma mistura de vontade, força de vontade, junto com a questão da distração e atenção. Porque você concorda comigo, nós, seres humanos mortais também, que tudo que eu não estou conseguindo fazer passa a ser chato? Imagina isso para uma criança. Ela já não tem tanta afinidade. Ela não sabe nem para que ela está fazendo aquilo direito. Ela tem dificuldade, é natural que ela vá procrastinar também. Existe a questão do transtorno, mas existe esse fator. Então, a gente precisa deixar aquele momento mais tranquilo possível, tá? E aí, depois que você preparou o ambiente, você vai separar em mini objetivos. O que seriam isso? Combinar com ele, olha, a gente vai fazer uma tarefa aqui por 5 minutos. Você vai fazer esse exercício aqui durante 5 minutos, tá? Você não vai levantar, não vai pedir água, não vai fazer nada. Está combinado? 5 minutos. Aí você pode pegar um cronômetro do celular mesmo e colocar ali na frente dele para ele ficar olhando que vai acontecer os 5 minutos. Ou então você não precisa deixar ele olhando, porque talvez cause um pouco de ansiedade, e depois você avisa ao lado. Mas é importante você estar ao lado nesse primeiro momento, principalmente com crianças menores. E aí, uma outra estratégia é a estratégia do gatilho de atenção. Então, eu sempre gostei de criar um ritual para iniciar o momento do estudo. Então, o cérebro ele já começa a se preparar para a abertura de, opa, vai vir uma atividade, toda vez que você cria um ritual. Então, por exemplo, pode ser um ritual de respiração, né? E pode ser um ritual, por exemplo, de colocar uma música mais tranquila. Pode ser um ritual de pedir para ele, agora vamos desligar a televisão e vamos começar a fazer essa atividade aqui. Eu vou colocar uma música pra gente dar uma relaxada, nós dois vamos respirar, e aí a gente depois vai começar a fazer juntos. E aí você aproveita e faz junto também. Então, assim, independente da técnica que você for utilizar, a respiração, ou o ritual de desligar a televisão, ou então colocar uma música, independente da técnica, você vai preparando o ambiente. Isso é tão legal que, por exemplo, eu quando tô com preguiça de ir pra academia, o que eu costumo fazer? Eu tenho uma playlist de músicas, que normalmente são músicas eletrônicas, eu particularmente gosto muito do Alok. Eu tenho essa playlist
E é engraçado. Toda vez que eu tô meio procrastinando, eu coloco essa playlist e o meu corpo já começa a entender que é hora de atividade física. Isso é tão louco que, às vezes, quando eu tô em algum restaurante, em algum lugar que tá passando essa música, as músicas, né, músicas eletrônicas, especificamente que seja da minha playlist, o meu cérebro já lembra que é lá da academia. Então, assim, a gente consegue condicionar o nosso corpo, né, para uma atividade, transformando isso em ritual. Beleza? Depois disso, ele fez lá os 5 minutos, você vai reforçar que ele conseguiu fazer aqueles 5 minutos. Não conseguiu fazer os 5 minutos, vamos reforçar os 3 minutos. Ao invés, você precisa aprender a focar naquilo que ele conseguiu fazer. Ok, você tinha estipulado 5 minutos, não deu 5 minutos, deu 3, vamos valorizar os 3 minutos. Amanhã pode ser 5, amanhã, depois de amanhã pode ser 10, mas é um trabalho progressivo, tá? Então, assim, eu sempre falo para os pais que a gente precisa valorizar aquelas pequenas conquistas, porque é um treino e não se consegue uma proeza, uma habilidade da noite para o dia. Então, quanto mais você fizer, quanto mais você reforçar aquilo, ao invés de você falar, poxa, você prometeu que ia se concentrar por 5 minutos, você não conseguiu, você conseguiu 3. Ao invés de você focar no que ele não conseguiu, que são os 2 minutos, por que não se concentrar nos 3 que ele conseguiu? É essa percepção que a gente precisa fazer, mas isso é treino e eu recomendo que vocês façam isso com vocês mesmos, vocês mães, que eu sei que a maioria aqui do canal são mulheres, então que vocês possam fazer isso também. Toda vez que você não consegue fazer uma atividade, alguma coisa que você se colocou para fazer, puxa vida, não consegui, furei a dieta um dia, mas você foi bem nos 6 dias. Você tá entendendo? A gente tem uma leve tendência, uma leve não, uma forte tendência a focar naquilo que a gente não conseguiu. E os outros 6 dias que você conseguiu. Então, assim, a gente conseguindo fazer conosco, é mais natural que a gente consiga fazer também para os nossos filhos. Por isso que eu sempre falo, os nossos filhos são nossos grandes mestres, né? E aí, vou ensinar para vocês agora aqui como é que vocês podem fazer a respiração para fazer essa ancoragem, né? Esse estado de presença. Então, você pode inspirar, segurar por 4 segundos, que é a respiração quadrática, né? Então, inspirou, segurou por 4 segundos, solta com 4. Inspirou, segurou por 4 segundos, solta em 4. E aí você pode até colocar a mão sobre a barriga sua, e pede para ele colocar também a mão na barriga, que você vai sentir o seu corpo. A respiração, ela tem um poder que já foi comprovado, inclusive, pela neurociência, de fazer esse trabalho de ancoragem, tá? Não é algo místico e porque foi um achado, não. A neurociência já comprovou que os exercícios respiratórios, eles conseguem fazer um trabalho de ancoragem, que é trabalhar nesse estado de presença. Então, você pode fazer com seu filho, tá? Essa é uma das técnicas que eu utilizo muito em várias ocasiões. Por exemplo, quando eu estou me preparando aqui para gravar para vocês, eu faço aqui minha respiração. Então, é o tempo todo, é algo que você pode levar, inclusive, para a vida de vocês. Então, depois que terminou, né, esse processo todo, e você focou, sempre voltar no reforço positivo. Sempre voltar no reforço positivo e repetição. Não existe fórmulas que sejam mágicas que você vai conseguir da noite para o dia. Então, essa é uma técnica muito eficiente, você vai conseguir ótimos resultados em apenas minutos, realmente, mas você precisa de repetição. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem final é que o seu filho pode sim se concentrar, ele só precisa de estratégias. E fazendo isso, você vai perceber o quanto que pode ser diferente e o quanto que pode ser eficiente o estudo de uma pessoa com TDAH. Então é isso por hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like para o YouTube fazer a entrega desse material. Se você acha que pode ajudar algum outro pai, alguma outra criança, lembre-se de compartilhar também. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.